Tudo bem? Mais uma vez, Dr. Cristiano Maciel, meu professor, advogado, contador, mestre em Direito, professor de Planejamento e Contabilidade Tributária na Trevisan Escola de Negócios. Veio nos dar mais umas dicas sobre precatórios e nos ensinar mais um pouquinho, em especial, sobre o que está acontecendo hoje na fila de pagamento. Como é que está esse negócio? Eu vou receber o precatório, não vou receber o precatório, quando eu vou receber o precatório? Professor. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aqui a oportunidade. Mais uma vez, eu que vim aqui aprender com o Pedro, que está, enfim, é uma das pessoas que eu conheço e aqui no país que mais entende o precatório. Parece, meu veterano falando isso de mim, mas tudo bem. Especializadíssimo, conhecedor do assunto. Então, o que é importante a gente pontuar a respeito do precatório? Vou falar aqui um pouquinho a respeito da regulamentação, de como isso foi tratado pelo Constituinte, né, pelo criador da nossa Constituição de 88. Antes disso, bem rapidamente, o que havia antes da nossa Constituição Federal? Nós tínhamos ali, enfim, logicamente, o pagamento, né, das dívidas para com os cidadãos, né, e enfim, com as empresas, com pessoas físicas e jurídicas, mediante o estabelecimento dessa figura própria para o pagamento, né, deste tipo de dívida que é o precatório. Desde então, desde antes da nossa Constituição, nós temos notícias de que os entes públicos, isso de uma maneira geral, já se atrasaram. União, estados, municípios, as autarquias, todos eles. Então, a Constituição teve uma preocupação em tratar da questão do precatório e também do seu prazo de pagamento, justamente para evitar esse atraso, né? Então, o legislador constituinte originário, aquele que criou a Constituição, e a criou da forma que foi feito, poderia ter criado de qualquer outra forma, né? Porque o seu poder de criação é praticamente ilimitado, né? Criou uma forma de pagamento de precatório no seu artigo 33 do ADCT, né? O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Que acabou, na verdade, a gente fala ADCT, né? Sim. O que era transitório acabou se consolidando e continua na nossa Constituição até hoje. Então ele previa ali... um detalhe pior, os legisladores constituintes derivados que não deveriam mudar o ADCT, vivem mudando o ADCT, mas tudo bem, deixa isso para lá, é outra questão. Pois é. E então criou-se ali uma forma de pagamento em que se dividia o montante total do precatório em 8 parcelas. Então se imaginava o quê? Que com aquilo iria se resolver o problema do Estado, então geraria mais caixa, né, em virtude do pagamento em parcelas, e o Estado conseguiria honrar com a sua responsabilidade, que não aconteceu. Então, isso fez com que, e aí já na posição do legislador derivado, né, ou seja, os nossos políticos ali que integram o Congresso Federal, legislaram para criar a Emenda Constitucional número 30. Né? E essa Emenda Constitucional número 30, ela alterou o texto da ADCT, né? Então ali no artigo 78, parágrafo 2º, justamente para criar um novo regime de pagamento. Então, aquele dispositivo que foi introduzido pela emenda, passou a constar da nossa Constituição, previa o pagamento em 10 parcelas, previa também privilégio, ressaltava o privilégio do precatório de natureza alimentícia e também vedava o reparcelamento. Porque lembra lá, antigamente, no regime anterior, aquele que veio com a Constituição, 8 parcelas. Parcelou em 8 anteriormente, a emenda 30, não poderia reparcelar novamente. Porém, não foi isso que aconteceu na prática. Acho que o Pedro pode falar muito melhor a respeito disso, que ele está a par de tudo que está acontecendo. Obrigado, professor. Basicamente assim, o que aconteceu foi que, a partir daí, por conta do parágrafo 2º do artigo 78 da ADCT,
Quando você tem uma norma que regulamenta alguma coisa menor, ela sempre normalmente vale para uma coisa maior. Então ela falava o seguinte: olha, se você não pagar, você, Estado, município, União, se você não pagar mais os créditos não alimentícios, você vai perder isso em tributo. Os credores vão poder compensar isso no mês a mês integralmente. E daí você começou a ter esse mercado de compensação, foi em 2000. Só que o que aconteceu? A União Federal começou a pagar em dia os tributos, os precatórios dela. Já os municípios e estados, a gente vê aí que estão bastante atrasados. São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo está pagando 1999 ainda, vergonhosamente, faz 4 ou 5 anos que continuam pagando 1999. Resumo da ópera. Foi daí que os precatórios começaram a ficar muito mal falados. O ex-governador Mário Covas tentou regularizar aqui em São Paulo com a lei de compensação, como foi feito no Rio de Janeiro, que lá no Rio de Janeiro deu certo. Em 2010 e 2012 eles fizeram compensações lá com os precatórios devidos. E aí veio 2009, na verdade, né, e uma emenda 62 que colocou um pouco de ordem na casa. Inicialmente todo mundo achava que era a emenda do calote, mas foi a emenda que mais fez precatório ser pago até hoje, né? Porque ele penhorava literalmente, antes de chegar nos cofres dos governadores e dos prefeitos, ele segurava o dinheiro e mandava lá para a presidência dos tribunais, para que se pagasse pelo menos um pouquinho dos precatórios. Acontece que mesmo com a emenda 62, alguns estados e alguns municípios simplesmente ignoraram a redação dela, fizeram por cima e por baixo para não pagar. Veio o STF, julgou a ação direta de constitucionalidade 4337, né, e a 4425, se não me engano, e nela ele estabeleceu que em 5 anos, ou seja, até 2020, todos os precatórios deveriam ser quitados, incluindo os municipais e estaduais. E aí, essa decisão da ADI, por conta do artigo 102 da Constituição, ela vincula a todo mundo, exceto os legisladores. Então, vincula o executivo, vincula o judiciário e vincula todas as pessoas. Ela é erga omnes. Mas os legisladores não. E aí eles fizeram uma nova emenda constitucional, que está na mão agora do nosso presidente Michel Temer. E quer você queira aquele fique, quer você queira novas eleições, quer você queira intervenção militar, está na mão dele essa emenda constitucional, onde basicamente você tem a possibilidade jurídica de pegar o dinheiro que não é do governo, ou seja, pegar o dinheiro que as partes depositarem em processos judiciais, onde uma está em discussão com a outra, 25% desse dinheiro, e mais 75% do dinheiro onde as partes têm discussões em face do governo, e pegar esse dinheiro e quitar os precatórios. Eu não vejo a redação dessa emenda constitucional tão clara que impeça que os governadores façam alguma coisa de errado. E, mais que isso, ela tira a lei de responsabilidade fiscal dos governadores em relação ao não pagamento dos precatórios. Então, eu vou falar para vocês, em suma, vou receber meu precatório ou não vou receber meu precatório? Eu acho que com essa emenda, a chance de recebimento dos precatórios é muito maior. A gente fala isso para todos os nossos clientes que vão vender para a gente precatório, por exemplo. A gente sempre fala a verdade, não há churumelas aqui. E quando o cara fala, mas então, se paga ano que vem, a gente negocia, se paga ano que vem, você ganha uns 50% a mais. Não tem problema, isso não é o ponto, acho que todo mundo vem ganhar, na verdade, acho que depois tem que ser justo e bom para todos os lados. Mas ela ainda não está aprovada, e a gente precisa saber se os governadores realmente vão honrar desta vez com a quarta chance que eles estão tendo, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal já ter mandado pagar, já ter mandado fazer compensação, já ter dado súmula dizendo que o precatório alimentício era mais importante que o não alimentício. O STJ também deu súmula. A Organização dos Estados Americanos, por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2012, já tinha recebido uma reclamação no município de Santo André pela falta de pagamento dos precatórios alimentícios. Quer dizer, uma balbúrdia, né? Não dá para falar outra coisa, que foi criada e continua sendo sustentada pelos governadores imperfeitos, que, sinceramente, eu acho um absurdo o cara falar, não tem dinheiro para pagar, vou ter que tirar da saúde. Tira de propaganda, tira da, sei lá, de qualquer outra coisa. O cara gasta
50 bilhões em propaganda e não quer pagar quem ele deve. Quer dizer, é muita cara de pau, né? Vamos combinar. Enfim, então basicamente eu acho sim que vai se pagar logo, espero que até 2020. Não dá para prometer nada, mas quem puder esperar, melhor esperar. Quem não puder esperar, de repente você pode fazer um acordo justo para você com uma empresa como São Paulo Investimentos. E tem várias outras aí no mercado, sinceramente eu acho que a gente é bem melhor. Mas, enfim, muito obrigado pela sua atenção até agora, professor Cristiano. Muito obrigado também. Até logo e fiquem com Deus.